Olá, meu nome é Lorena, seja muito mais que bem-vinda ao meu canal Super Resumos. Mas antes do início desse vídeo, deixa seu like e se inscreve, que me ajuda bastante. E vamos pro vídeo. O filme começa tocando Fly to the Moon. Me permitam dizer que eu gosto muito dessa canção. A mesma toca enquanto vemos vários arranha-céus em Nova York e as pessoas indo para os seus trabalhos. Vemos o protagonista, Buddy, indo ao seu trabalho. Ele entra no elevador e é quase esmagado pelas outras pessoas. Quem interpreta o Buddy é o Charlie Sheen. Eu não o reconheci, ele jovem é bastante diferente como conhecemos hoje. O mesmo trabalha com investimentos. Ele vende investimentos para pessoas ricas, o que chamaríamos de consultor da bolsa de valores. O Buddy pergunta ao Dean em que eles vão investir hoje, mas ele não sabe e o manda cair fora enquanto ele ainda tem chance. A bolsa americana abre e o escritório que o Buddy trabalha vira um caos, mas ele tenta vender alguns investimentos, sem grandes sucessos. Mas, em um desses investimentos para um tal de Howard, ele perde bastante dinheiro. Para ser mais precisa, $7.000, e o mesmo tem que pagar o prejuízo. Seu amigo Marvin lhe empresta $100 para lhe ajudar. Ele liga para um homem chamado Gecko, mas não consegue nem passar pela secretária do mesmo. Ela explica que ele só lida com bancos e não com corretores. O Buddy vai até o pai dele, o Carl, para pedir dinheiro a ele. E eles falam do crédito estudantil, que o mesmo tem que pagar. O Buddy reclama do quanto o pai dele fuma. O pai dele retruca que só isso faz ele feliz. O Carl fala como o Buddy ganha 50 mil por ano, mas o Buddy retruca que 50 mil não era nada. Pô, cara, então me dá, né? O Buddy fala que algum dia ele vai se orgulhar dele. O Carl fala que ele tem que se orgulhar de si mesmo. A conversa continua e o pai dele solta que o problema que ocorreu no ano passado na companhia aérea era um defeito da trava de segurança, que não tinha sido manutenção coisíssima nenhuma. O Buddy faz uma cara maliciosa e o pai dele nota isso e fala sobre isso. O Buddy acorda e é 6 de maio, aniversário do Sr. Gecko. E ele vai lá bajular o mesmo. Na empresa do mesmo, ele leva charutos cubanos e finalmente consegue passar pela secretária dessa vez. Ele é atendido pelo Gecko e o mesmo fala que ele é uma pessoa muito persistente e que ele ligou 59 dias seguidos. E você aí dando atenção para quem não te dá nenhum bom dia. Invista na sua crush, igual o Buddy investiu no Gecko. O Buddy explica o que ele faz e tenta vender algumas ideias para o mesmo. Mas nenhuma das suas ideias surpreende o Gecko. O mesmo também desdenha do Buddy e pede para surpreendê-lo. O Buddy indica a Blue Star como investimento, porém ele não dá muita importância inicialmente. Ele explica que eles iriam ser inocentados do incidente do ano passado. Mas o Gecko não disse que vai investir ou se não vai investir na Blue Star, mas acaba mandando um determinado valor em dinheiro para o Buddy investir. O Buddy, ao chegar no escritório em que ele trabalha, é inquirido pelo seu amigo Marvin se ele foi recebido pelo Gecko, e ele fala que sim. O Marvin fala que ele teve sorte de ter sido atendido e ainda ter os 5 dedos. Em seguida, o Marvin chama o Buddy para sair com ele e umas garotas, mas o Buddy fala que ele tem que analisar mapas. O Marvin fala que isso não é obrigação dele e que ele tem sorte de não ser o corretor que está quase na rua. Ele aponta para o outro corretor. O Marvin completa que o outro é um bom sujeito, mas perdeu tudo. O Buddy recebe uma ligação do Gecko, mandando ele comprar as ações da Blue Star. Ele comemora
que acabou de caçar um elefante. Posteriormente, sai no jornal que Blue Star foi realmente inocentada do incidente em que aconteceu em 1984. Com isso, as ações da companhia sobem e o Sr. Gecko ganha muito dinheiro com isso, fazendo Bud ganhar algum tipo de confiança. Eles se encontram em um restaurante e o Gecko dá um cheque poupudo para o Bud e dá instruções de investimento. E o Bud fala que ele é um vencedor. O Gecko pede para ele passar no alfaiate X, pois ele não estava usando um terno digno para o restaurante em que eles estavam. O Gecko manda o Bud parar com a conversa de vendedor e complementa que nada o irrita mais do que perder dinheiro. Mas, se ele se sair bem, ele vai ganhar bastante dinheiro. Uma noite, enquanto estudava, uma tal de Lisa apareceu na porta do apartamento do Bud. Claro que foi o Gecko que mandou. Eles saem em uma limusine, ela dá algo para ele cheirar. Ela fala que já investiu em uma determinada empresa e se deu bastante mal, e pede ajuda para ele investir. Mas tudo isso em tom sexual. Ele fala que a empresa que ela está investindo parecia um bom investimento. No fim, ele recebe um sexo oral dela. No dia seguinte, o Bud radiante chega no escritório para trabalhar e investe o dinheiro do Gecko. Mas tem uma perda expressiva em um dos seus investimentos. No mesmo dia, Gecko e Bud vão jogar tênis. Eles jogam até o Bud ficar exausto. Na sauna, o Gecko conta que ele teve que pagar para entrar no clube e que ele também entrou na diretoria do zoológico do Bronx e que agora a aristocracia vive puxando o saco dele. Ele também revela sobre a elite. Eles amam animais e não suportam as pessoas. O Bud fala do prejuízo que eles tiveram com investimentos daquele dia. O Gecko fala que o pai dele não era um líder sindical do investimento que eles realizaram. O Bud fica surpreso com o Gecko saber disso. O Gecko fala que o produto mais valioso que ele conhece é a informação. Ele também recomenda que o Bud estude Sun Tzu, a arte da guerra. O Bud pede mais uma chance e o Gecko manda ele ir atrás de informações e parar de passar as informações para ele. O Gecko leva o mesmo para passear de carro. Eles falam de um tal de Sir Larry Weirdman. O Gecko fala que esse Sir roubou o controle de uma farmacêutica dele e que ele quer o troco. Ele mostra um dos seus primeiros empreendimentos, um prédio em que ele teve 800 mil de lucro. Na época, ele achou que era muito dinheiro. Hoje ele ganha nisso um dia. Ele deixa o Bud em uma esquina e o Bud aceita ser o informante do Gecko. O Bud descobre que o Sir vai comprar ações de uma companhia de aço. O Gecko investe um bom dinheiro nisso e ganha 24 milhões. Nada mal, hein? O Gecko, antes de comprar as ações da companhia, dá instruções do que fazer e ele segue. Depois disso, ambos se tornam próximos e o Bud vai em uma festa íntima na casa do mesmo. Lá, o Bud conhece uma mulher chamada Darian Taylor. Ele chama ela para sair, mas ela não parece dar muita bola, pois naquele momento estava comprometida. Lembrando do Sir, ele aparece na festa e ele não parece nada feliz com o Gecko ter descoberto o plano de compra dele. Ele dá um ultimato no Gecko e fala que ele venderia a própria mãe e cobraria o frete. O Gecko, por conta disso, cobra um valor de R$ 71,50 em cada ação, em razão de ele ter botado a mãe no meio da compra das ações. Na madrugada seguinte, Gecko e Bud discutem sobre confiança. O Gecko fala que quer novas informações, não importando de onde sejam. Ele também fala que o parceiro de Darren não liga muito para ela, embora tenha bastante dinheiro, e que ele seria
carta fora do baralho logo. Ele também fala para o Bud não perder o lugar dele na fila. Por último, o Gecko admira o nascer do dia e diz que não viu nenhum quadro que tenha captado isso. Ele fala que vai deixar o Bud rico e que isso era um chamado para o despertar do mesmo. Bud vai visitar um amigo chamado Dr. Marcos. Eu espero que seja esse o nome dele, porque eu não encontrei em lugar nenhum e eu fui pesquisar, gente. Ele é um sócio de uma empresa e ele pede uma informação da fusão entre duas empresas. O Marcos fica receoso com medo de sua licença de advogado ser cassada, mas o Bud retruca que ninguém vai saber. Bud joga verde para saber se o Marcos sabia de algo e o Marcos questiona o que ele ganharia se ele soubesse de algo. O Bud replica que ele poderia ganhar mais dinheiro do que ele poderia sonhar. O Marcos leva o Bud até a saída e dá a dica de que todos os segredos estão na sala do tio dele. Na saída, o Bud vê o carro de uma empresa que presta serviços para a empresa do tio do Marcos. E ele se torna sócio da mesma e consegue entrar na empresa para captar informações. Ele descobre a compra de uma empresa de eletrônicos. Ele passa as informações para o Gecko e continua captando outras informações. Enquanto tentava captar mais informações, ele não percebe que uma secretária ainda estava lá. Ele disfarça que entrou no escritório errado e vai embora. O mesmo vai até a Blue Star e implica com o pai dele e com o cigarro do mesmo. O Bud pergunta por que o pai dele tá tão nervoso e ele explica que ele teria que mandar 6 pessoas embora e não podia nem reclamar com a diretoria. O Bud devolve o dinheiro que o pai dele lhe emprestou no início do filme. Gecko, Bud e Darien se divertem com alguns brinquedinhos do Gecko. Após isso, vemos o Bud assinando um contrato com o Sr. Gecko. O mesmo responsabiliza o Bud por qualquer tipo de erro que ele possa cometer. Eles também falam como movimentar o dinheiro sem levantar suspeitas. Na cena seguinte, vemos Darien saindo do mar e ela fala ao Bud que essa vida que ela tem atualmente está quase perfeita. Ele retruca quase. Ela pergunta da conversa dele com o Gecko e ele fala que eles repartiram o mundo entre eles dois. Ela fala que o Bud não era muito humilde. Ele pergunta o que ela quer. Ela cita que ela quer um quadro de Turner, um diamante amarelo, a paz mundial e o melhor de tudo. Bud fala com Marcos que tinha um cliente que queria comprar ações da Teodar e não queria aparecer, e promete uma comissão para o mesmo se ele aceitar, e ele aceita. Um dos consultores é demitido, pois não atingiu as metas. Marvin fala que eles estão sempre a um passo da humilhação, e eu não sabia que eles tinham virado estagiários. Isso é uma coisa nova pra mim. Em contraponto, o Bud foi a pessoa que mais vendeu investimentos e recebe os parabéns público do chefe. E o Marvin fala que ele tornou a vida dele 2 vezes mais complicada. Lou manda o Bud aproveitar enquanto está em alta, pois não dura para sempre, e ele explica para ele não se preocupar. O Bud ganha uma sala particular e uma secretária. O Bud compra um apartamento em West Side, em Manhattan, e vive a vida que pediu a Deus com a loirinha. Eles copulam e logo depois ele questiona quem é ele e o trabalho com o Gecko continua. E descobrimos que a loirinha e o Gecko têm um caso, mas ela gosta mesmo é de dinheiro, mas não paga uma boa hidratação pro cabelo dela. Marvin vai até a sala do Bud questionar qual era o segredo dele, pois ninguém lá estava ganhando dinheiro e ele continuava faturando. Mas o Bud acaba de sair de uma ligação difícil com o Marcos, que temia ser pego, e ele explode e manda o Marvin ir estudar e o mesmo vai embora. Bud manda comprar ações da Teodar, mas isso acaba chamando a atenção do controle de mercado de ações. Na Assembleia Anual da Teodar, o clima não está muito bom.
E um dos acionistas fala para eles tomarem cuidado com o Gecko e com as ações que ele possa tomar. O Gecko toma o microfone e concebe uma das melhores cenas do filme. Ele discursa sobre a situação econômica do país, o início da América e como eles já foram um livre mercado, e sobre como a administração não tem nenhum interesse na companhia. Ele também aponta que os principais acionistas não investem na empresa, e fala que os outros acionistas estão sendo enganados. Ele também complementa que a companhia tem 23 presidentes que não fazem nada e que a empresa está perdendo dinheiro. Ele cita que não é o devastador de empresas e chega na parte que eu tanto gosto, que é sobre a ambição e como ela esclarece, abre caminho e capta a essência do espírito evolutivo. Ele cita a ambição em todas as suas formas e continua falando que a mesma não vai apenas salvar a Teldar, e sim todos os Estados Unidos, e finaliza sendo aplaudido por todos logo em seguida. Durante um voo com o Gecko, o Bud indica a Blue Star para ele investir. Ele fala que não sente segurança, mas o Bud o convence dizendo que conhece os líderes do sindicato. O Bud reúne os líderes, um deles o pai dele. O Gecko fala que irá reduzir os salários por um ano e fazer os mesmos trabalharem mais. Os líderes em sua maioria concordam, mas o pai do mesmo não concorda e chama o Gecko de patife e que não vai fazer isso. O Bud tenta mudar o pensamento do seu pai, mas o pai dele diz que ele está sendo manipulado pelo Gecko. Ambos brigam e o Carl vai embora. A comissão da bolsa percebe que o Marcus está comprando muitas ações das papéis Teldar e ligam para ele e conversa sobre isso com o Bud. Bud descobre que o Gecko não quer restabelecer a companhia e sim liquidá-la. Ele vai até o Gecko e finge aceitar a explicação dele. Ele se sente usado e quer jogar tudo para cima. Bud vende o apartamento e descobre que o pai dele teve um ataque cardíaco. Ele vai visitar o pai dele e brinca que ele falou para ele não levantar um 747 sozinho. Ele fala que ama o mesmo e se desculpa pelo que ele tinha falado e conta que ele tem um plano para salvar a companhia. Bud arma um plano para quebrar as pernas do Gecko. Ele fala com os líderes do sindicato e com o maior inimigo do Gecko, o Sir. O Bud e os líderes do sindicato vão até a casa do Sir e o Bud fala para ele comprar as ações da Blue Star. E os líderes sindicais pedem um acordo sólido para garantir que ele não vai liquidar a companhia. Ele aceita e o Bud fala para os líderes sindicais pressionarem o Gecko. O Bud pede desculpas ao Marvin e avisa seus amigos para eles falarem com seus clientes para comprarem as ações da Blue Star. Quando as mesmas chegarem em um determinado ponto, ele as manda vender. As ações despencam, o Sir compra e o Gecko perde bastante dinheiro e vende as ações. O Bud é preso por tudo que realizou. Ao ir preso, ele começa a chorar, mas não demora muito e a Lily canta. E ele consegue sair e vai até um parque e toma uns murros do Gecko e grava a confissão do mesmo. E o Bud leva tudo à polícia. Um tempo depois, ele vai ser julgado por tudo o que realizou e o filme acaba. Se você gostou desse resumo, se inscreva, deixa seu like e deixa aqui nos comentários qual filme você quer ver neste maravilhoso canal. Agora vai um pouco da minha opinião. Se você quiser pular ou sair do vídeo, se sinta à vontade. Esse com certeza foi um filme bem desafiador. Talvez o mais desafiador até agora, pelo grau de complexidade que envolve bolsa de valores e mercado de ações. Essas não são coisas muito fáceis de resumir, e eu fiquei entre, eu quero resumir isso mesmo? Ou eu, já comecei, vou terminar. Mas valeu a pena, o filme é incrível e ele é um ótimo filme para quem quer entender o poder das informações, e até onde vai o ser humano em busca de dinheiro. O filme, em suas entrelinhas, traz um plano de fundo de Mercúrio, seja na persona do Gecko
e em seu anel no dedo anelar. Seja na casa do mesmo enquanto ele briga com Sir. Só percebi isso quando eu tirava os prints. O final deixa em aberto, assim como na vida, o que aconteceu com o Gecko e com Bud, ou mesmo com a loirinha. Será que ela conseguiu fazer uma hidratação no cabelo dela? Enfim, eu precisava dessas respostas. Se você souber, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse resumo, se inscreva, deixa seu like e deixa aqui nos comentários qual filme você quer ver neste maravilhoso canal. Até a próxima!